Olá pessoal, tudo bem? Estamos no nosso 5º dia de oração, a nossa jornada de oração 31 dias, na presença de Deus, buscando a face de Deus e experimentando os milagres e a graça do Senhor se manifestando na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, no nosso país, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra, na verdade, que Deus deu para nós ontem pela manhã, na nossa celebração pela manhã na comunidade Vida Nova, um tempo tremendo na presença de Deus. Eu quero usar como base Atos capítulo 1 e também Atos capítulo 2, mas eu vou citar apenas o capítulo 2, o verso 1, quando a palavra de Deus diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar para buscar a face e a presença de Deus. Todos nós sabemos da importância da oração, da vida de oração, e temos falado sobre isso. Esse mês é um desafio para nós orarmos, buscarmos a presença de Deus, mas também para a gente criar o hábito de orar. E a oração é algo que tem sido esquecida por parte grande do povo de Deus, e nós precisamos readquirir o hábito de orar, de buscar a presença de Deus, de colocar a nossa vida diante do altar, diante da graça do Senhor, tá bom? Eu quero convidar você para ter uma vida de oração, e eu quero passar hoje para você algumas dicas dentro desse texto, Atos capítulo 2, quando diz que todos estavam reunidos em oração no mesmo lugar. Quero dar para você algumas dicas sobre a nossa vida de oração e como que nós podemos adquirir o hábito de orar e experimentar os grandes feitos, milagres de Deus na nossa vida através da vida de oração, tá? A primeira dica é essa: reserve um tempo e um lugar para você orar e não negocie isso. Tenha um tempo durante o dia, escolha um horário durante o dia para você orar e um lugar onde você vai orar, um lugar onde você tem o hábito de orar, tá bom? Isso é muito importante e não negocie isso. Eu lembro, por exemplo, a vida de Daniel. Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes por dia. Ele ia até o seu quarto, ele tinha um lugar e ele voltava-se para Jerusalém e estava na Babilônia, estava escravo na Babilônia, mas ele não permitiu que as dificuldades e as lutas, a agenda do dia a dia o impedisse de buscar a presença de Deus. Mesmo quando foi estabelecido um decreto que ninguém podia orar, que ninguém podia se dobrar diante do seu Deus, Daniel continuou orando e buscando a presença do Senhor, e isto fez toda a diferença na vida de Daniel. Era um homem de oração. Ele tinha um tempo e um lugar específico para orar e ele não negociava isso, tá bom? Adquira o hábito de orar, tenha um lugar, tenha um tempo específico durante o dia para você buscar a presença de Deus. Isso te ajuda muito a adquirir e a viver uma vida de oração, tá bom? Uma segunda dica é esta: leia a palavra de Deus enquanto você ora. Ore com a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque às vezes nós nos enganamos, porque se a gente não vai buscar na vontade de Deus, nós começamos a orar pelas coisas dessa vida, orar buscando as coisas das nossas necessidades humanas, basicamente, e fugimos às vezes da vontade de Deus. Então é importantíssimo que a gente esteja lendo a palavra, conhecendo a palavra, para que quando a gente for orar, a gente esteja orando a palavra de Deus, buscando a vontade de Deus. E para buscar a vontade de Deus, a gente precisa conhecer, e a gente conhece a vontade de Deus na palavra, na Bíblia, tá bom? Para que a tua oração não seja uma outra coisa senão viver a palavra de Deus, é necessário que você ore com a palavra de Deus do teu lado, tá bom? Quando você for orar, leia a palavra. Quando você for ler a palavra, ore. Faça com que essas duas coisas caminhem junto. É muito importante a tua vida de oração, mas a tua vida de oração regada pela palavra, instruída pela palavra de Deus, pela vontade do Senhor, tá bom? Então sempre leia a palavra de Deus antes de orar, depois que você ora. Busque a vontade de Deus através da palavra de Deus, para que quando você orar, você esteja orando a vontade de Deus, tá? E a terceira dica que eu quero deixar para você, isso é para te ajudar, não é nem um modelo único, um modelo que dá certo, nada disso. É um modo de nós orarmos, fazermos uma oração completa e sem esquecermos os detalhes que são necessários, tá? A terceira dica é essa: seja concêntrico quando você estiver orando, ou seja, ore de dentro para fora. Vou dar um exemplo para você aqui. Nós temos feito isso na nossa jornada de oração. Ore por você, primeiro, por você, pela tua vida, para que hajam as mudanças necessárias, transformações, os milagres que você precisa, para que Deus esteja moldando você, te ajudando, te dando sabedoria. Comece orando por você. Depois amplie a tua oração. Peça
pela tua família, pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu casamento, pelos teus pais, pelos teus irmãos, pelos teus familiares. Ore pela família, no segundo momento. Depois, pode ver que estamos ampliando. Depois ore pela igreja, pela comunidade, peça a bênção de Deus sobre a vida dos pastores, dos líderes, sobre os ministérios, as programações, a igreja, os membros. Peça a bênção de Deus, a graça de Deus, o derramar de Deus. E depois, ore pelo país, ore pelo nosso país, pelo nosso presidente, pelos nossos governos, pelos poderes instituídos. Ore desde lá do presidente até o vereador da tua cidade. Ore, busque a presença de Deus, clame a Deus para que haja prosperidade no nosso país, para que haja a bênção de Deus, para que a palavra do Senhor seja vivida no nosso país, tá bom? Você percebeu? Você começou orando para que Deus mudasse a sua vida, depois ore para que Deus, através da mudança da sua vida, mude a sua família, depois através da mudança da sua família, mude a sua cidade, e depois através da mudança da sua cidade, da sua comunidade, da sua igreja, mude também o seu país, tá bom? É assim que a gente tem ensinado as pessoas a orarem. Ore pela tua vida, ore pela tua família, ore pela tua comunidade, pela tua igreja, pela tua cidade e ore também pelo teu país, tá bom? É muito importante nós regarmos uma vida de oração. Um ótimo dia para você, Deus te abençoe, fica com Deus nesse 5º dia da nossa jornada de oração. Deus está fazendo grandes coisas na tua vida, creia. E junte a tua família para orar, reúna a tua família e diz, vamos orar junto, buscando a face do nosso Deus. Ótimo dia para você, Deus te abençoe.